Muito boa noite, esta é a grande entrevista da RTP. O caso João Galamba expôs uma fratura profunda entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa queria a demissão do Ministro das Infraestruturas, mas essa vontade esbarrou na opinião de António Costa, que apesar de considerar deploráveis os acontecimentos que se verificaram no Ministério na semana passada, entende que não há razões para afastar o seu Ministro. Ora, isto chama a atenção para um dos aspectos mais interessantes da política portuguesa. A articulação entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, a influência de um sobre o outro, os altos e baixos dessa relação e como, ou sejam quais forem as circunstâncias, estes dois homens têm de continuar a encontrar-se às quintas-feiras num gabinete no Palácio de Belém para discutir os temas que marcam o país. O meu convidado é o advogado Manuel Magalhães e Silva. Durante 10 anos foi consultor político do Presidente Jorge Sampaio, testemunhou diretamente a forma como, em alguns momentos, a visão do Presidente sobre a realidade pode ser de tal forma distante do entendimento do Primeiro-Ministro que a única saída é uma decisão radical, como, por exemplo, a dissolução do Parlamento. Manuel Magalhães e Silva, muito obrigado por vir à grande entrevista e à RTP. Eu te agradeço. Alguma vez tinha assistido a um confronto de tal forma público entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobre a presença de um Ministro no Governo? Não me lembro, Vítor, não me lembro, e este episódio convoca uma questão importante da vida constitucional portuguesa, que vale a pena relembrar para se perceber o que é que se passou no entretempo e o que é que se passou atualmente. Até 1982, na sequência, portanto, do 25 de Abril e da nova Constituição, da Constituição de 76, o Presidente da República tinha o poder de demitir o Governo e dissolver a Assembleia, sem qualquer restrição. Com a revisão de 82, o Presidente da República manteve o poder de dissolução livre da Assembleia da República, mas perde o poder de demissão livre do Governo, só pode demitir o Governo quando estiver em causa aquilo que é denominado pela Constituição da República o regular funcionamento das instituições. Que, apesar de tudo, é uma formulação um pouco vaga, não é? É uma formulação vaga, mas muito exigente, porque pensando-se nas instituições, o Presidente da República, o Governo da República, a Assembleia da República, os tribunais, poder o Presidente da República concluir. E não há nenhum caso na nossa história constitucional em que qualquer Presidente da República tenha tirado essa conclusão, que está em causa o regular funcionamento das instituições, torna efetivamente muito difícil que o Presidente da República vá por essa via. E as vias que foram utilizadas ao longo deste período constitucional tenham sido exatamente as da dissolução do Parlamento. Ora bem, na sequência disso, aparece um sucedâneo do poder de demissão do Governo e que foi muito desenvolvido, sobretudo pelo Presidente Mário Soares, que é a chamada magistratura de influência. Isto é, a magistratura de influência é hoje uma categoria constitucional atípica que define o modo como o Presidente da República exerce uma parte significativa dos seus poderes relativamente ao Governo. Todos os presidentes, Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, usaram com enorme cuidado e, por vezes, com alguma frequência, dessa magistratura de influência nas suas relações, sobretudo com o Primeiro-Ministro, e sempre com todo o cuidado em que essas relações se contivessem nos quatro olhos do Palácio de Belém, em termos tais que tudo era tratado fora de holofotes do que quer que seja e, portanto, permitia que, sem perda da face de ninguém, se fossem encontrando soluções que pudessem representar um entendimento entre o Presidente da República e o Governo, evitando, portanto, que se chegasse a situações extremas. Claro que isso obriga a que haja uma gestão cuidada da palavra e do silêncio. Tem-se falado nisso, e nisso com alguma frequência, e penso que bem. A magistratura de influência tem uma enorme exigência para com o Presidente da República de uso ponderado da palavra e do silêncio. E todos respeitaram isso até chegarmos ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que transformou o silêncio votado ao degredo e a palavra à diarreia. E, de repente, não temos silêncio, temos palavra e temos palavra feita diarreia da vida política. Mas isto significa que as divergências que existiam eram sempre tratadas normalmente no recolhimento dos gabinetes. Eu estou a falar aquelas divergências, por exemplo, relativamente à formação do Governo e à apreciação do Presidente sobre os ministros. Não noutro sentido, porque todos os Presidentes comentaram a realidade e aquilo que pensavam sobre a vida do país, não é? Nos discursos do 25 de Abril, Vítor, como é normal, outubro, comentavam e mais.
Esse comentário era sempre sinalizado e bem pela comunicação social nas várias datas em que se esperava que o Presidente da República se pronunciasse. O que me parece que é específico neste caso é um Presidente falar em concreto de uma personalidade que ocupa num determinado momento um lugar de ministro e dizer esta personalidade não tem condições para ser ministro e eu discordo da sua permanência no governo. Isto é uma inovação em termos daquilo que tem sido... É uma infeliz inovação. Daquilo que tem sido o exercício presidencial. Vítor Gonçalves, é uma infeliz inovação, porque repara, a história constitucional concreta está cheia de situações em que os Presidentes da República sensibilizaram os primeiros ministros ou indigitados primeiros ministros relativamente às personalidades escolhidas para a formação do governo. Há casos concretos, por exemplo, que o senhor testemunhou, no caso do Presidente Sampaio, em que o Presidente Sampaio levou os primeiros ministros ou a não nomear determinadas figuras ou a afastar determinadas figuras do governo. Não é? O primeiro caso de que eu me recordo, e em que o Presidente da República teve uma decisiva influência no desfecho da situação, é a do Dr. Armando Vara. No governo de António Guterres. Ainda no período do engenheiro António Guterres, e que cessa funções como ministro exatamente na sequência de uma continuada e tranquila intervenção do Presidente da República e que teve o seu sucesso. Continuada porque foi longa? Demorou algumas semanas. Seguiu-se, agora, pensando cronologicamente nos governos que foram aparecendo, todo o episódio de formação do governo Santana Lopes. Mas antes disso, Magalhães e Silva, só esta questão para percebermos esse ponto. No caso de Armando Vara, o Presidente Sampaio influenciou, ou usou a sua magistratura de influência junto do Primeiro-Ministro António Guterres para o Primeiro-Ministro afastar Armando Vara. Essa comunicação nunca foi pública. Esses encontros e essa apreciação de Jorge Sampaio sobre Armando Vara nunca foi pública. Não, e em termos de esclarecimento público daquilo que se passou, acabou por aparecer em sede de memórias e não no tempo em que o Dr. Jorge Sampaio era Presidente da República. Como também não apareceu aquilo que se passou quando da formação do governo Santana Lopes. Que eu tenha de memória, pelo menos houve 8 personalidades indigitadas pelo Dr. Santana Lopes para serem membros do seu governo e que não foram por discordância do Presidente da República relativamente a essa indigitação. E o governo que acabou por se formar acabou por ser um governo proposto naturalmente pelo Primeiro-Ministro indigitado, pelo Dr. Santana Lopes, mas com o acordo prévio do Presidente da República. Eu dou um outro exemplo que mostra bem como estas coisas se podem passar... Mas deixa-me só fazer, porque está a falar em 8 nomes, na verdade eu tinha previsto não falar vou dizer sobre nenhum. isto. Não, há um caso que é conhecido... Não, há um que é conhecido, que é público, que era o Dr. Paulo Portas, para o Ministro dos Estrangeiros. Efetivamente. Santana Lopes queria que fosse para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Presidente não aceitou. Não aceitou e não esteve de acordo. Tinha que ver com aquilo que o Presidente da República entendia ser a personalidade política do Dr. Paulo Portas naquele momento da vida política diplomática portuguesa. E foi isso... Pela atitude que Paulo Portas tinha tido, por exemplo, na sua fase eurocética, digamos assim. Também. Havia, efetivamente, ele não a explicitou, não vou fazê-lo eu, razões que determinavam que o Dr. Sampaio entendesse que era desajustado que o Dr. Paulo Portas fosse Ministro dos Estrangeiros, mas tudo isso se passou na mais completa tranquilidade e nunca passou para o exterior, em termos tais que, quando se forma o governo, é efetivamente um governo de consenso entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, neste sentido de que isso foi concertado previamente. Aliás, sempre se fez assim. Eu dou-lhe um outro exemplo que é muito interessante. Nomeação dos embaixadores pelo Presidente da República. Não passa pela cabeça, passou uma vez, mas enfim, foi um caso isolado. Não passa pela cabeça de nenhum Ministro dos Estrangeiros remeter pura e simplesmente ao Presidente da República uma lista com os embaixadores a nomear para ele, passa a expressão a seco, assinar por baixo. Previamente aparece um A4 com os nomes dos embaixadores, para ver se o Presidente da República tem ou não alguma objeção a fazer. Se não tem, é apresentada formalmente a lista. Se quer fazer alguma observação, trata desse assunto com o Primeiro-Ministro e o Ministro dos Estrangeiros. E normalmente havia um entendimento. Houve sempre um entendimento. Mas neste caso, do lado do Primeiro-Ministro, também há esta recusa muito forte de dizer eu não aceito a demissão deste Ministro. Uma demissão que tinha sido desejada pelo Presidente da República. Também é um facto que não é muito habitual. Também não me recordo de alguma vez isso ter acontecido, por um lado. Por outro lado, isso tem que ver com
todo um processo de intervenção pública do Presidente da República ao arrepio do que era a magistratura de influência. Não há, com Marcelo Rebelo de Sousa, uma magistratura de influência. Há uma magistratura na praça pública. E isso, mas isso também não pode ser... gera efetivamente todos estes bloqueios e todas estas dificuldades. E a atitude quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro, também tem que ser interpretada à luz deste tipo de conduta. Repare, Vítor, neste caso em concreto que ocupa a atualidade política. O caso Galamba. O que é que tem? Tem na formação, ou melhor, na nomeação destes ministros, Ministro das Infraestruturas e Ministro da Habitação, o Presidente da República logo de princípio dizer isto não vai dar bom resultado. Está bem, não vai dar bom resultado e depois haverá consequências disso. Bom, isto é uma coisa inominável. Isto é, o Presidente da República pode não gostar da solução, pode não gostar das pessoas indigitadas, pode eventualmente entender que efetivamente isso não leva a bom resultado. Isso trata no recato do Palácio de Belém com o Primeiro-Ministro. Chegam a acordo ou não chegam? E se não chegam, o Presidente da República guarda-se, repito, guarda-se para um momento de intervenção, não vem para a praça pública, no fundo, dizer aquilo que já teria dito em privado ao Primeiro-Ministro. Fazendo agora o contraponto disso, esta atitude não é um pouco mais transparente, na verdade. Quer dizer, pelo menos a partir deste momento nós ficamos a saber o que é que o Presidente pensa. Não esperamos pelas memórias do Presidente para saber o que é que ele pensa sobre a realidade. Ganham em transparência, perdem eficácia e instabilidade do sistema político. Isto é, não foi por uma preocupação de ocultar aos portugueses o que quer que seja, mas de encontrar dentro da Constituição da República existente uma forma de congraçar as posições do Presidente da República e do Primeiro-Ministro, que se entrou neste sistema de magistratura de influência e este tipo de situações foram sendo resolvidas nesse adro. Isto é, não vale a pena ter-se a ideia de que tudo o que acontece na vida política é transparente. Não é, não foi, há uma dimensão de negociação que muitas vezes acontece fora dos holofotes. Há sempre uma dimensão que sai fora dos holofotes e grande parte dos sucessos negociais que se conseguem são exatamente ao arrepio dos holofotes que incidem sobre a situação. Aqui, neste caso em concreto, a primeira atitude de colocação pública desta situação é, efetivamente, por parte do Presidente da República. Bom, depois houve coisas, inequivocamente, que não correram bem no dossiê TAP. E não estão a correr. Os acontecimentos verificam-se todos os dias. E que não estarão ainda a correr, e acabámos por ter, ao longo deste período, eu chamei a atenção, disse o outro dia, e não resisto de voltar a chamar a atenção, porque é importante para se perceber a sequência, o Presidente da República tem uma perda significativa de popularidade na sequência dos péssimos comentários que fez a propósito do abuso sexual de menores. Todos nós estamos lembrados disto e, portanto, não vale a pena, de repente, toda a gente fazer como se isso não tivesse acontecido. Aconteceu e foi assim. Ora bem, e o dossiê TAP aparece ao Presidente da República como o momento exemplar para afirmar a sua posição. E fê-lo. Eu usei até a brincadeira, que não vou repetir, do sketch do Hermano José, dizendo que ele é que era o Presidente da Junta para dizer, alto lado, dizem para aí que eu agora não tenho poder nenhum, estão completamente enganados, eu tenho, e aqui estou. E teve essa intervenção continuada ao longo do desenvolvimento deste dossiê TAP. E começa um outro momento de afirmação. Quando se dizia, com essa perda de popularidade, de algum modo o Presidente da República era uma espécie de verbo de encher, ele vem dizer, eu tenho o poder de dissolução do Parlamento, como se alguma vez alguém tivesse duvidado de que o Presidente da República, até 6 meses do termo do respectivo mandato, tem o poder de dissolução do Parlamento. O senhor acha que o Manuel Magalhães e Silva acha que é essa insistência que o Presidente faz nesse tópico, reafirmando justamente os seus poderes que permanecem até ao fim, pelo menos a 6 meses do final do seu mandato, que o conduzem neste momento fazer esta afirmação sobre a qualidade dos ministros e do facto de dever estar ou não estar no governo, e por outro lado também a resposta de António Costa, porque no fundo António Costa, como o Manuel Magalhães e Silva há pouco descrevia, é raro um primeiro-ministro não aceder à influência do Presidente da República, e se o Presidente da República tem dúvidas sobre alguma personalidade, não haver ali um entendimento. Mas neste caso António Costa também recusa chegar a esse encontro, a esse entendimento com o Presidente da
República? Acha que essa a insistência que Marcelo teve nesse ponto não sei, pode fundamentar estas duas atitudes? Eu não lhe sei dizer o que é que momento? se passou em 4 olhos entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Nenhum deles, por razões óbvias, me fez confidências sobre a matéria. Aquilo que eu sei é o que se passou publicamente. E aquilo que se passou publicamente é a intervenção continuada do Presidente da República de afirmação dos seus poderes, por um lado, e por outro, que é uma espécie de continuação do sumário da eleição anterior, que é aquilo que aparece como fugas de informação a partir do Palácio de Belém, nem vale a pena, porque os senhores são todos jornalistas e sabem muito bem quem são as fontes credibilizadas e autênticas e as que não são. E, efetivamente, a fonte dessa notícia, se a memória me não falha, domingo e segunda-feira, era uma fonte autêntica de Belém a dizer que o Presidente da República queria a demissão do Ministro João Galamba e aparece um dia, aparece outro como informação, passa a expressão, autêntica, quase que de um porta-voz de Belém, entre aspas, com muitas aspas, tenho maior respeito e consideração pela pessoa em causa, de que o Presidente da República queria a demissão de João Galamba. Ora bem, isto coloca o Primeiro-Ministro numa posição de se poder dizer, nestes comentários que aparecem todos os dias, por tudo quanto é comunicação social e sobretudo no Cabo, de que o Primeiro-Ministro está no bolso do Presidente da República. E, portanto, era muito difícil que o Primeiro-Ministro, era muito difícil que perante esta manifesta provocação do Presidente da República, o Primeiro-Ministro pudesse continuar a aguentar uma continuada afirmação do Presidente da República de que tinha o poder de dissolução. Isto era entendido como uma continuada ameaça do Presidente da República ao Primeiro-Ministro de que poderia e eventualmente dissolveria o Parlamento, agora com uma intromissão direta na manutenção ou não de um membro do Governo, independentemente, este é um aspecto que tem óbvia importância para podermos apreciar globalmente a situação, da atuação pública do Ministro João Galamba. Mas é curioso que faça essa referência, porque, na verdade, o próprio Ministro João Galamba, no sábado passado, quando faz a sua conferência de imprensa, explica o que se passou, ele termina a dizer que sente que tem todas as condições para continuar. Ontem, no texto de demissão que apresenta, diz que, bom, apesar de eu achar que não fiz nada de incorreto ou de ilegal no meu exercício, a verdade é que a situação criada não me deixa outra solução, até para bem do Governo, que é o meu afastamento. Ora, este ponto também não devia ser relevado pelo próprio Primeiro-Ministro na decisão que toma. Isto é, vai manter um Ministro no Governo cuja permanência pode criar problemas ao Governo, criar um problema de imagem do próprio Governo e da autoridade do próprio Governo, só para fazer uma manifestação de força junto do Presidente da República? Eu percebo a sua abordagem. E sobre o que é o episódio João Galamba, na conferência de imprensa a que todos terão assistido, pelo menos nós dois assistimos seguramente, no sábado passado, eu peço apenas emprestada a qualificação do Primeiro-Ministro, deplorável. E, portanto, não preciso dizer mais nada. Esta palavra, que é a qualificação que o Primeiro-Ministro dá a esta situação, é de tal maneira forte que não é preciso dizer mais nada. O Mas que acontece... não devem resultar consequências? Aí o Presidente não tem razão quando há uma situação deplorável. Há uma situação deplorável... As consequências não têm a ser tiradas ao mais alto nível? Podiam ser se não fosse este contexto. Isto é, neste contexto, a partir do momento em que é dado como certo que o Primeiro-Ministro vai aceder a um pedido de demissão, depois de ter sido o Presidente da República a dizer à cidade e ao mundo que aquele Ministro tinha que ser demitido, que aí António Costa tenha um pouco a atitude evangélica, volta ao meu filho que estás perdoado. E, portanto, tenha dito ao Presidente da República, não. O senhor julga que é o Presidente da Junta, mas eu também sou. Isto é, a partir deste momento, passou-se a perceber que é possível, numa situação de confrontação, ser o Primeiro-Ministro a ganhar e o Presidente da República a perder, como noutra situação pode ser o Presidente da República a ganhar e o Primeiro-Ministro a perder. Claro que o que acontece é que isto continua a funcionar mal e isso é dramático. Eu assisti esta noite a alguma coisa que não esperava ver, que foi termos uma reedição, agora em pior, do episódio multibanco, quando se tratou da dissolução do Parlamento e aquela traquinice. Isto quase que parece
o menino Tonecas a brincar às traquinices do presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Travei a tempo. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa a passear, a ir ao multibanco quando da solução, e hoje vai a jantar fora. O Presidente da República, isso eu conheço bem, como é a minha obrigação, o Presidente da República tem uma cozinheira em Belém que faz almoço, jantar e pequeno almoço à hora que for necessário. E, portanto, o Presidente da República não tem necessidade nenhuma de ir a um daqueles restaurantes de Belém. Mas também não está proibido. De todo em todo, só faltava. Agora, percebe-se que neste momento ele só faz esse passeio de traquinice por Belém fora para ir dizendo umas coisas aos vários membros da comunicação social e dizer eu vou falar sobre isto. Não é hoje, não sei se é amanhã, mas eu vou falar sobre isto. Isto é, ele sentiu a necessidade de ir dar um passeio antes de jantar e jantar fora e regressar com um gelado de framboesa para dizer eu não me vou calar, eu não me fico. E, portanto, está efetivamente instalado um ambiente que não é saudável. Magalhães Silva prevê uma situação de escalada entre Belém e São Bento a partir de... Vai haver um momento em que, com enorme probabilidade, isto acalma. A passagem do tempo, basta passar o tempo e isto depois também deixa atenção. Estes ciclos têm altos e baixos e, portanto, eu penso que quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente da República perceberão que não é saudável estarem num... Isto não é bom para o país. Não, estarem num continuado ambiente de confrontação pública, mas se quiser ser justo na apreciação das condutas respectivas, quem efetivamente provoca a confrontação, isso é inequívoco, é claramente o Presidente da República. E, portanto, a partir desse momento, tem que se perceber que as iniciativas, tendo que ser de ambos, vale a pena que o Presidente da República, que não é muito dado a esse tipo de atitudes, todavia reflita nas consequências graves que pode ter para o funcionamento do país de uma confrontação continuada do Primeiro-Ministro e que não pode esperar do Primeiro-Ministro que vá baixando a serviço continuadamente perante cada uma das intervenções, passa a expressão, provocatórias do Presidente da República. Mas o Presidente da República, quer dizer, esta é uma forma de exercício do Presidente da República, que a pode exercer. Ele não, ou acha que ele em algum momento extrapolou os seus poderes presidenciais? De todo em todo. O que se passa é que, Vítor Gonçalves, você tem a construção legal da Constituição da República, tem a prática constitucional, que integra aquilo que também se chama a Constituição concreta, o modo como ela vive no cotidiano, e a atuação do Presidente da República com este tipo de intervenções vai claramente ao arrepio de décadas de intervenção presidencial, desde os tempos ainda revolucionários do general Ramalhianos até ao Presidente Cavaco Silva, em que nada disto se passou e em que há uma atitude inovatória de Marcelo Rebelo de Sousa, em que quase se diz, como às vezes acontecia nos doutoramentos na Faculdade de Direito, em que o arguente dizia ao candidato, sabe, nesta sua tese, o que é bom não é original e o que é original não é bom. Aqui o que parece é estarmos numa situação deste tipo em que esta originalidade do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa não é seguramente boa para o país. Mas a verdade é que isto acontece assim de uma forma, chega a este limite de uma forma um tanto quanto surpreendente, tendo em conta que os últimos 7 anos Marcelo Rebelo de Sousa foi até por várias vezes acusado de ter posto demasiadas vezes a mão por baixo do governo. E porventura com razão a acusação, isto é, terá havido... Não seria capaz neste momento de estar a inventariar, mas tenho isso como ambiente de memória, situações em que uma parte significativa dos portugueses terá pensado que o Presidente da República estava a proteger demasiado o governo e que valeria a pena ter um maior distanciamento. Uma coisa não justifica, não explica, nem dá aso à outra. Valia a pena que houvesse mais equilíbrio e que não se passasse de um extremo ao outro, isto é,
da mais completa proteção até à mais completa provocação. Isso não me faz sentido. Mas acha que, do seu ponto de vista, foi isso exatamente que se Foi exatamente isso que se passou. E passou-se a partir do momento em que se tornou público. Vítor Gonçalves... Acha que faz uma associação com os resultados das taxas de popularidade do Presidente? Mas inequivocamente, Vítor Gonçalves, vamos lá ver. Nós esquecemos depressa as coisas. Vamos lembrar-nos de qual foi o ambiente que havia na sociedade portuguesa na sequência dos comentários que Marcelo Rebelo de Sousa faz sobre os abusos sexuais em menores na Igreja. Eu ouvi exatamente neste canal, um comentador vosso, por quem, aliás, eu tenho o maior apreço e consideração por razões várias, dizer, a propósito de ser interpelado sobre as afirmações do Presidente da República, esta coisa verdadeiramente espantosa. Isso ao Presidente da República tem que se dar um desconto. Vítor Gonçalves, quando se chega ao ponto de um comentador responsável, ainda por cima normalmente discreto, dizer num comentário nesta vossa televisão ao Presidente da República tem que se dar um desconto, percebe-se efetivamente, e isso aliás aí até é compreensível, que isso é absolutamente insuportável para o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que por mais que nos queira convencer do contrário, e porventura nem sequer o tentará, há a convicção generalizada de que ele tem uma preocupação constante com a sua popularidade e que reage em função do maior grau ou menor grau dessa popularidade, independentemente do que possa ser dito. É evidente que o professor Marcelo Rebelo de Sousa nunca dirá isso. Aí vem uma vez mais o exemplo clássico. Você vai à padaria e pergunta ao Sr. António, o pão é 2? Claro que sim, Sr. Vítor Gonçalves. E se calhar não é coisa nenhuma. Perguntar ao Presidente Marcelo Rebelo de Sousa se ele está preocupado com a sua popularidade, não tenho preocupação nenhuma. Nenhum político dirá isso, que dirá que tem. Nem se espera outra resposta. É interessante, eu gostava também de ouvir sobre uma declaração escrita que hoje o Vital Moreira fez no seu blog. Ele disse que se António Costa tivesse seguido a vontade de Marcelo, estaria a aceitar uma tutela presidencial sobre o governo. E apesar de Vital Moreira considerar que João Galamba não teria condições para, ou não tem condições para continuar, entende que esta posição significou essa não aceitação de uma certa tutela sobre o governo caso António Costa aceitasse esta posição do Presidente da República. Isso põe uma questão interessante e passa a expressão uma análise fina, que é dizer... É, porventura, politicamente errado que António Costa não tenha aceite a demissão de João Galamba, mas seria mais errado se, em consequência disso, ficasse sob tutela do Presidente da República, porque isso subverteria o equilíbrio constitucional. Mas isso acontece porque a questão era pública, porque, na verdade, Magalhães Silva há pouco explicou que, em determinados momentos, não podia ser mais pública. O Presidente inviabilizou a nomeação de determinados nomes, não é? Inviabilizou, até afastou. Às vezes com situações que podiam gerar grande complexidade. Eu estou-me a lembrar de um caso... O Almirante Fuzeta da Ponte, por exemplo. Fuzeta da Ponte. Há uma carta do Almirante Fuzeta da Ponte que circulou... Estamos novamente no tempo do governo do engenheiro António Guterres? O governo do engenheiro António Guterres. Uma carta que circula nas várias unidades com críticas em tom absolutamente inaceitável do chefe de Estado-Maior-General ao Presidente da República, que, por acaso, era o comandante em chefe das Forças Armadas e que entendeu que era intolerável que o chefe de Estado-Maior-General se permitisse escrever uma carta aberta a circular por tudo quanto era unidades, com críticas graves à pessoa do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, que era o Presidente da República, e o Dr. Jorge Sampaio pôs a questão ao Primeiro-Ministro, engenheiro António Guterres, que lhe terá dito que, efetivamente, aquilo era muito desagradável, mas que seria, porventura, preferível não criar problemas com as Forças Armadas, que era uma questão muito delicada, as Forças Armadas era uma questão que tinha que ser sempre tratada com pinças, e a conversa ficou por aí. O Dr. Sampaio refletiu sobre a situação e, tendo refletido sobre a situação, chama de novo a Belém o Primeiro-Ministro António Guterres, a quem diz, sabe, eu estive a pensar naquela questão do Almirante Fuzeta da Ponte, e esteja descansado. Eu penso que eles se tratavam assim. António, esteja descansado, que efetivamente eu não volto a tratar desse assunto do Almirante Fuzeta da Ponte. Agora, muito lealmente tenho que lhe fazer um aviso. É que a partir de agora,
em qualquer cerimónia em que eu esteja e em que apareça o Sr. Almirante Fuzeta da Ponte, eu direi ao meu ajudante de campo que diga ao chefe de Estado-Maior-General que se retire em nome do Presidente da República. Nessa tarde veio o pedido de exoneração do Almirante Fuzeta da Ponte. É assim que se exerce a magistratura de influência, em 4 olhos, tranquilamente, mas manifestando um poder que se tem, que teve que ser levado quase a um limite para poder ser persuasivo, mas que, muito compreensivelmente, a última coisa que eu faria nesse domínio era a menor censura ao engenheiro Guterres, que, muito compreensivelmente, disse alto lá. É preferível não se criar problemas com as Forças Armadas, mas também percebo que o Presidente da República acha que isto que é intolerável, então o melhor era resolvermos por esta via. Portanto, há maneiras de ir resolvendo as coisas. Não é preciso trazê-las ali para a figueira, como seria na antiga praça, para, de mão na anca, discutir isso. Não faz sentido. Mas é curioso porque também, já noutros momentos, Marcelo Rebelo de Sousa impôs alterações no governo e foram aceites. Por exemplo, no caso da ministra Constança Urbano de Sousa, na sequência dos incêndios de outubro de 2017, depois daqueles primeiros... Sabe, de vez em quando... Nessa altura, o Presidente fez um discurso que levou a... E mais recentemente, com a Secretária de Estado da Agricultura, que tinha sido nomeada, e naquela tarde o Primeiro-Ministro disse: eu não posso tirar uma pessoa cujo marido tem problemas com a justiça, mas depois acabou por tirá-la depois das palavras do Presidente da República. Não pode ter mais razão, portanto, mas noutros momentos, de facto, esse exercício funcionou. É verdade, mas aí tem que se buscar a máxima da ética tradicional. De vez em quando é preciso engolir sapos vivos. Não se faça disso, é o alimento de todos os dias. E, portanto, não pode ser sempre. Há um momento a partir do qual é preciso dizer basta. Olha, há um exemplo muito claro nesse domínio e que nos ajuda a perceber estas coisas. É o início de um grande texto de ensaio filosófico do Albert Camus, O Homem Revoltado, em que ele pergunta porque é que o escravo, tendo recebido milhares de vergastadas, um dia perante uma diz: chega. É exatamente esse tipo de situações. Eu trouxe aqui, ali e acolá, e depois há um momento em que diz: alto lá, agora é intolerável, chega. A par desta questão de fundo, eu também gostava de que se referisse à forma como tudo aconteceu, nomeadamente ao facto de João Galamba ter comunicado publicamente a sua demissão, apresentado a carta da sua demissão, e depois a não aceitação pública também do Primeiro-Ministro. Há observadores que viram nesta forma das coisas se processarem uma encenação, um teatro do lado do Governo e como uma espécie de provocação ao Presidente da República, porque, na verdade, João Galamba faz aquela carta que meia hora depois não é aceite, mas é conhecida que a carta existiu e tudo aquilo se tornou público. Isso, desse ponto de vista, não foi uma certa provocação a Marcelo Rebelo de Sousa? É claramente uma forma de provocação. Claro que sim. Isto é, a partir do momento em que o Presidente da República esquece a magistratura de influência e traz para a praça pública aquilo que era para ser tratado no recato do Palácio de Belém, compreende-se que haja, depois aprova-se ou não, isso é outra questão, mas compreende-se que o Primeiro-Ministro tenha uma reação de retaliação. E aí era o que eu lhe dizia há pouco, entre o mal que isto pode constituir a continuidade de João e o Galamba, mal que seria uma tutela do Presidente da República sobre o Governo, eu sou tentado a dizer que é preferível, então, este mal que foi feito com essa, entre aspas, ou sem elas, a encenação, do que o Governo continuar ou passar a estar sob tutela, nesse sentido, do Presidente da República. Outra questão sobre a qual gostava de o ouvir, também tendo em conta a sua experiência no Palácio de Belém, no tempo de Jorge Sampaio, uma das decisões principais que ele tomou foi aquela decisão de dissolver o Parlamento num momento em que havia uma maioria, PSD-CDS, e um governo liderado por Pedro Santana Lopes, e têm sido feitas estabelecidos alguns paralelos entre os episódios, chamados episódios que envolveram Santana Lopes e agora os casos e casinhos que envolvem este governo, ou que têm envolvido este governo, quase todos com origem no próprio governo. O Magalhães Silva vê algum paralelo entre as duas situações? Há um aparente paralelo, e um aparente paralelo que resulta de um menor conhecimento e menor memória que se possa ter relativamente ao que se passou nos dois momentos do governo Santana Lopes. É porque há um primeiro momento em que... é o momento da decisão sobre a posse de Santana Lopes, é o momento da decisão de aceitar ou não a indigitação que era feita
pela maioria parlamentar. E o que esteve em cima da mesa, eu vivi isso muito diretamente com o Presidente Jorge Sampaio, foi o Presidente Jorge Sampaio ter entendido que depois da revisão constitucional de 1982, o Presidente da República não tinha espaço jurídico-político para recusar um primeiro-ministro que lhe fosse indigitado por uma maioria parlamentar estável e coerente, salvo se tivesse razões políticas graves relativamente à personalidade indigitada que pudesse partilhar com o país. E o Presidente Jorge Sampaio entendia que as noitadas do Dr. Santana Lopes ou os lenços atados na cabeça não eram razões para partilhar com o país o que quer que fosse. Podiam ser razões de revistas sociais, não eram razões políticas que impedissem o Presidente da República de aceitar a indigitação que lhe era feita. E a consequência disso foi tão grave que o secretário-geral do Partido Socialista se demitiu, houve todas as reações públicas que são conhecidas, o grosso de antagonistas que o Dr. Santana Lopes tinha na São Caetano ficaram de cabeça perdida com esta indigitação, dizendo agora é que a gente nunca mais se livra dele porque é um populista e vai conquistar isto em 2 anos numa rádio maré para ter uma maioria absoluta. E depois houve os períodos que lhe seguiram e que terminam com um episódio que destrói o fundamento com o qual o Dr. Sampaio tinha nomeado, ou tinha aceito a indigitação e depois nomeado o Dr. Santana Lopes, que é a célere intervenção pública do Dr. Santana Lopes a dizer à cidade e ao mundo: o meu governo é como um recém-nascido numa incubadora com os irmãos a darem-lhe pontapés e bofetadas. Ele estava a dizer à cidade e ao mundo, e portanto também ao Presidente da República, o meu governo já não tem a maioria estável e coerente com a qual você me indigitou. E é nessa altura que o Presidente da República decide dissolver o Parlamento, convocar eleições e o eleitorado deu-lhe razão. Essa foi a decisão principal que levou depois, de facto, à dissolução do Parlamento? É a noção de que aquela maioria já não era estável? Inequivocamente. Mais do que todos os outros... Inequivocamente. Eu posso dizer-lhe que foi assim porque discuti pessoalmente na noite da véspera de o Presidente comunicar ao Dr. Santana Lopes a sua decisão. Eu estive, sozinho com o Dr. Sampaio, até à 00:30, ou 1:45, a discutir a situação. E no domínio dessa discussão, ou no termo dessa discussão, o Dr. Sampaio disse-me apenas: muito bem, eu então vou pensar. E no dia seguinte telefonou-me às 7:15 da manhã para me dizer: já resolvi, lembra-se daqueles bonecos que havia na altura. E ele diz: vou mandar chamar o Flops a Belém. O Flops era o boneco de Pedro Santana Lopes. Era a brincadeira, aliás, com graça até. E, portanto, não tenho a sombra de uma dúvida, porque a discussão dessa noite, discussão, se lhe quiser chamar, entre mim e o Dr. Sampaio, a propósito deste tema, era exatamente sobre isso. Havia uma sucessão de situações que culminava na perda de uma maioria estável e coerente que determinava que o Presidente da República, em face disso, entendesse que devia ir consultar o eleitorado. Mas esse é o momento final que depois conduz à dissolução. Curiosamente, eu julgo que o discurso da dissolução começou por ser escrito por si e por Miguel Galvão Teles, mas que depois, na verdade, há uma parte desse discurso que não é lida por Jorge Sampaio. Não é uma parte. Ou, na verdade, ele fez outro discurso? Repare, isto historicamente as coisas são assim e depois eu nunca me interessou muito averiguar o que é que se tinha passado realmente. Isto é feito uma quarta-feira por mim e pelo Dr. Miguel Galvão Teles, o chamado discurso... O draft do discurso feito em 4 mãos. Eu tive que ir para o Porto para um julgamento no Tribunal Administrativo, que era exatamente na sexta-feira, e regresso na tarde de sexta-feira, e quando regresso começo na rádio a ouvir o discurso do Dr. Sampaio. E disse: mas isto não foi o discurso que eu e o Miguel tínhamos escrito, que era efetivamente um discurso em que esta questão estava presente, ponto número 1. A questão da maioria estável, e em que estavam inventariados
que estavam inventariados todos os casos que tinham levado àquele momento final da perda de uma maioria estável de 40. Mas o Presidente Sampaio decidiu não os elencar, não é? De resumi-los à ideia de que os episódios que os portugueses conhecem, uma formação com toda a enorme estima e amizade que eu tenho por ele, e só porque eu disse também a ele, eu não estive de acordo que ele não tivesse referido isso. Mas isto eram os outros casos que envolveu a admissão de um dos ministros? Vítor Gonçalves, havia 10 ou 12 coisas, se bem me recordo, que foram todas inventariadas e que terminavam depois nesta questão da incubadora e da perda da maioria estável e coerente, que tinha sido essencial para o Presidente da República aceitar a indigitação do PSD, que não tinha que ver, depois é muito interessante como as coisas são interpretadas entre nós. O Vítor Gonçalves há de estar recordado depois do que se veio dizer, que naquela altura já o doutor Sampaio estava a pensar que uns meses depois havia de ir dissolver o Parlamento para dar uma maioria absoluta ao PS. Repare como se adultera a história. Mas isso tem a ver com aquela decisão inicial de aceitar, de aceitar o Santana Lopes como Primeiro-Ministro. Exatamente. Quando efetivamente toda a gente foi contra ele. E Silva, mas na verdade, toda a gente, inclusivamente os seus próprios consultores, eu julgo que na altura, na Casa Civil do Presidente, tirando Magalhães e Silva, poucos mais, não havia uma clara maioria a favor da não indigitação a favor da não indigitação. Santana, eu não sei se disse Marcelo, de Santana Lopes. Santana Lopes. E, portanto, o que aconteceu é que o Presidente da República, no juízo que fazia de qual era a ética da função constitucional, entendia que não tinha espaço jurídico-político para fazer isso e, portanto, nomeia com enorme sacrifício. Repare, no dia do Conselho de Estado, em que eu entro no gabinete do Dr. Jorge Sampaio e que ele acaba de chegar, tirou o casaco e sentou-se e estava perdido, e diz-me, não fazes ideia do que é que fulano me disse à saída do Conselho de Estado. Eu disse, mas o que é que te disse? Vê lá se vais entregar o poder à direita. Quando a nomeação de Santana Lopes? Antes de. E eu disse-lhe o óbvio, olha, isso é uma questão de São Tomás de Aquino, é doutrina de mal menor. Se tu tomaste compromissos com o Primeiro-Ministro, que eu ignoro. Mas se tens razões políticas graves relativamente ao Dr. Santana Lopes que possas partilhar com o país, então tens a obrigação moral de violar qualquer compromisso que tenhas com o Primeiro-Ministro, porque é um mal menor, e não nomeares o Dr. Santana Lopes. Mas não foi esse o entendimento? Não, ele recobrou o cor e disse, muito bem, levantou o telefone e disse, claro, eu vou falar ao país. Pois, e nomeou Santana Lopes. A propósito disso, julgo que até a Magalhães e Silva chegaram a dizer que era Santanete de Belém, não é? Foi. Nessa noite eu recordo-me que fui por ser justamente dos poucos que dizia que Santana Lopes devia ser nomeado. Fui ao Procópio e quando entrei veio essa brincadeira que eu achei graça, aliás. Aí vem a Santanete de Belém. Mas, portanto, por essas razões acaba por não haver nenhum paralelo entre a situação atual e a situação desse período, não é? De todo em todo. Do seu ponto de vista, são... De todo em todo. Há, efetivamente, aqui assim, um conjunto claro e inequívoco de anormalidades de funcionamento, não tenho sobre isso nenhuma dúvida, que isso seja no contexto global da atividade governativa e no contexto global do país, fundamento para o Presidente da República dissolver o Parlamento e convocar eleições, efetivamente parece-me que não. Ponto. Repare, parece-me que não, e o que é interessante é que, se bem me apercebo, havendo uma vontade de crítica muito acesa da generalidade dos comentadores ao Primeiro-Ministro António Costa, depois estão todos de acordo que não se devem convocar eleições. Mas a propósito da convocação de eleições, também apelava a sua experiência em Belém para saber o seguinte. Na verdade, quando o Presidente da República, no caso do Jorge Sampaio, depois daquela decisão demorada de nomear Santana Lopes ao exercício do Governo, e chega à conclusão que vai dissolver o Parlamento e convocar eleições, nesse momento Jorge Sampaio tinha e partilhou essa, digamos, convicção com as pessoas que trabalhavam com ele em Belém, de que se Pedro Santana Lopes e o PSD ganhassem essas eleições, ele próprio se demitiria. Isso estava implícito. Claramente implícito. E chegou a ser verbalizado dessa forma. Chegou. Não sei com quem é que ele verbalizou. Comigo verbalizou. Se efetivamente houver uma clara derrota eleitoral, eu terei que renunciar ao mandato.
Isso também era uma inovação, e aliás nunca aconteceu. Mas significava o alto respeito que o Dr. Sampaio tinha pelo exercício da sua função. Isto é, se eu cometer um erro político dessa gravidade, eu ficarei de tal maneira enfraquecido na minha função presidencial que a minha obrigação é renunciar. Porque o que está em causa numa situação dessas é exatamente isso. É uma desautorização pelo eleitorado do Presidente da República e, por esse facto, um enfraquecimento intolerável da sua capacidade de intervenção. E o Dr. Sampaio, percebendo isso, achou que não valia tudo e que, portanto, se fosse desautorizado pelo eleitorado e perdesse de uma maneira significativa a sua capacidade de intervenção como Presidente da República, a sua obrigação era renunciar ao mandato e que o eleitorado elegesse outro Presidente da República. Está convencido que era isso que Jorge Sampaio teria feito se não tenho sobre isso, eleições? Não tenho sobre isso a sombra de uma dúvida, porque era exatamente a ideia ética que ele tinha do exercício da função. E acha que essa é uma questão que os presidentes devem ponderar quando tomam esta decisão radical de dissolver o Parlamento, que é, por acaso, Marcelo Rebelo de Sousa tem insistido nisso, depende do momento, na questão de saber até que ponto é que há ou não condições para uma alternativa. Depende do momento em que isso acontece. Isto é, se isso acontece num início de mandato... Do presidencial. Há uma possibilidade de recuperação no curso do mandato em que pode haver um enfraquecimento circunstancial, mas em que depois possa isso ser restabelecido. Se é na parte final do mandato, não tenho dúvida nenhuma que a atuação correta será o Presidente da República renunciar e que o eleitorado eleja um novo Presidente da República, porque ele ficou demasiado enfraquecido para poder exercer com eficácia a sua função nos termos constitucionalmente determinados. Por isso é que o Presidente da República, se calhar o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem tantas vezes também feito referência à necessidade de haver uma alternativa que, no seu entendimento, não existe, não é? Isso pode bloquear... Eu não lhe faço essa injustiça. Aí não lhe faço essa injustiça. Tenho sido, por várias vezes, crítico da atuação do Presidente da República. Fui hoje nos termos em que entendi que devia ser, mas não faço essa injustiça. Isto é, percebo que o professor Marcelo Rebelo de Sousa não dissolva o Parlamento nem convoque eleições se não houver uma solução política alternativa que possa ser melhor do que a manutenção desta situação. Aí, Vítor Gonçalves, não lhe faço a injúria de dizer que é por razões estritamente pessoais. Eu não estou a dizer que estão por razões pessoais, é uma avaliação sobre a situação que deveria ser criada após eleições. Sobre isso não tenho dúvida nenhuma. O Presidente deve ponderar esse facto no momento em que toma essa decisão. E ele diz que pondera e eu estou convencido que pondera. Isto é, ele pondera inequivocamente se há condições para a formação de uma situação alternativa suficientemente estável que pague o preço que sempre comporta a dissolução do Parlamento. Senão, o melhor é manter o status quo, não é? Inequivocamente. E é exatamente isso que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer. Uhum. Outra questão sobre a qual eu gostava de ouvir, agora também apelando ao seu lado de jurista, Magalhães e Silva, tem sido muito feitas referências à intervenção do SIS neste processo, no processo da recuperação do computador do antigo assessor Frederico Pinheiro. O SIS que depende da tutela diretamente do Primeiro-Ministro, mas que tem uma cabeça que é dirigido justamente por Graça Mira Gomes, que é a diretora dos Serviços de Informação da República Portuguesa. E que é uma excelente diplomata. Portanto, mas não se sabe com detalhe como é que aquilo se processou e até que ponto é que foi legal esse processo. O próprio SIS já fez uma referência, já fez um comunicado, hoje o Conselho de Fiscalização também, considerando que não havia aqui nada de estranho, mas não causa alguma perplexidade ser chamado o SIS para recuperar um computador. Que ainda por cima foi entregue voluntariamente. Eu isso posso lhe dizer muito rapidamente, em face da insuficiência de elementos de informação que existem, que valorizo a comunicação do Conselho de Fiscalização de que não esteve em causa o exercício de alguma ação policial, que é alguma coisa que, nos termos da regulamentação aplicável, está vedada ao SIS. No mais, o que eu acho é que isto é uma tonteria de todo tamanho. Uma tonteria o quê? O quê? Pedir-se a intervenção do SIS. Acho uma tonteria de todo tamanho e significa, efetivamente, que as pessoas não têm ideia clara de como é que as coisas se passam. Isto é, se aquele computador, como provavelmente poderia acontecer, tinha elementos de informação que pudessem ser matéria classificada, bastava pura e simplesmente que em acesso remoto se desligasse o computador. Qual é o problema? Que aparentemente foi aquilo que aconteceu, ou poderá ter acontecido. Portanto,
fazer esse tipo de alerta e esse tipo de dramatismo, de dramatização pública é uma tonteria, ponto. E depois a revelação Pior, disso foi feito, não é? E a revelação é insistir na tonteria. Tem muita pena, mas é assim. É assim que vê esta questão. Mas, Vítor Gonçalves, eu não sou capaz de dizer as coisas de outra maneira, porventura serei um bocadinho excessivo na linguagem, mas é a minha maneira de ser. Infelizmente, para mim, já não estou em idade de mudar. Agora, vemos, esse caso foi colocado justamente na praça pública pelo ministro João Galamba. Tendo todas estas situações envolvido João Galamba, não acha que no final do dia o Presidente tem razão que a manutenção deste ministro é muito problemática? E acrescenta outro ponto, que é este. A partir do momento, se verificar, por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito, que algumas das coisas que João Galamba disse podem não ser confirmadas, não estou a dizer que vão ser ou não ser, não temos informação sobre isso, mas se isso acontecer, se houver outros dados que mostrem outras versões, não acha que o próprio Primeiro-Ministro fica em xeque depois de se ter exposto totalmente pelo seu Ministro? Depende do que vier. Porque daquilo que se sabe, o pior que pode acontecer, mas já aconteceu, é dizer-se que relativamente à iniciativa de participação da Presidente da Comissão Executiva da TAP ter tido reunião com o grupo parlamentar do Partido Socialista antes de uma ida à Comissão de Economia e Finanças, tinha partido de iniciativa dela. Bom, que afinal partiu da iniciativa do Ministro. Portanto, a partir daí, eu não sei se há outras coisas. Logo veremos. Ninguém falou ainda na possibilidade de haver outras coisas. Portanto, o que se sabe é isto. Isto já se sabe e a decisão do Primeiro-Ministro está tomada no conhecimento de toda esta realidade. E, portanto, um pouco paternalisticamente, a posição do Primeiro-Ministro pode ser esta. Menino, tu tens capacidades, és capaz, és um homem inteligente, és um homem com cultura, és capaz de gerir isto bem, vê lá se não me fazes mais disparates. E se fizer? Até conta que o próprio Primeiro-Ministro não está amarrado a essas... Não. Ou não irá sofrer ele próprio essas consequências? Se fizer, a alteração do quadro que daí resultará determina que o Primeiro-Ministro possa dizer em cada momento toma as decisões que sejam concordes com o quadro que se me apresente. O agravamento da situação agora existente obriga-me a tomar a atitude que, em situação diferente, entendi que não devia tomar. Temos 5 minutos, Magalhães e Silva, para o final da nossa entrevista. Gostava de ouvir sobre um tema que, aliás, fizemos a nossa promoção deste programa sobre isso, que era que tem a ver com as prescrições, com os casos de justiça. Saímos agora um pouco da política, vamos à justiça, porque tem sido noticiado recentemente a hipótese de que o caso Sócrates, que é um caso emblemático da justiça portuguesa, um caso provavelmente mais dramático da justiça portuguesa, levou à prisão de um antigo primeiro-ministro. No final do dia, os crimes de que ele foi pronunciado podem não chegar a julgamento. Se isso acontecer, será o descrédito do sistema judicial português? É uma machadada importante no sistema judicial português, inequivocamente. E qual é o risco que neste momento existe disso vir a acontecer? O risco é real. O risco é real para 24, 25, meados de 25, relativamente a todos os crimes. E eu digo relativamente a todos os crimes porque... todos? A todos. Portanto, ele pode não ir a tribunal. Poderia ficar de fora a fraude fiscal. Acontece que um jurista que leia com alguma atenção a acusação e que leia com alguma atenção a legislação aplicável perceberá que a consequência da corrupção não é a obrigação por parte do corrompido de declarar o que recebe, porque isso em todos os instrumentos de que Portugal é parte. Estaria a dar argumentos para a sua condenação. Não, é o privilégio que existe em todas as regulamentações dos países civilizados de não haver a chamada autoincriminação. Mas há uma consequência muito mais grave do que a fraude fiscal, que é a perda dos bens a favor do Estado e que o Ministério Público, na acusação, pede. O Ministério Público pede a perda a favor do Estado de todas as quantias, escondidas ou não, pelo engenheiro Carlos Santos Silva e de que seria beneficiário o engenheiro Sócrates, a favor do Estado. E, portanto, não há lugar, de maneira nenhuma,
porque ele não violou nenhuma regulamentação fiscal, há acusação por fraude fiscal e, portanto, todos os outros, é muito difícil que até meados de 25, e, enfim, quando eu estou a dizer muito difícil, estou a fazer um manifesto understatement. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de experiência dos tribunais sabe que este é muito difícil, é na prática, é impossível. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso é um descrédito brutal para o nosso sistema de justiça e resulta essencialmente... Repare que o engenheiro Sócrates é acusado por atos relativamente a Valdelobo, Grupo Lena e Banco Espírito Santo. Suponha que havia 3 processos em vez de um. Se houvesse 3 processos em vez de um, com uma cópia de informação, de documentação... Talvez já pudessem ter sido... Já estavam com trânsito em julgado. E, portanto, o que houve foi uma espécie de sofreguidão de fazer aquilo que se quis qualificar como o processo do regime e, com essa sofreguidão, chegar a uma situação em que, como eu já, por mais de uma vez já disse, mas que não resisto, começa-se com a corrupção e acaba-se com a fraude, com a licença de isqueiro. Com a licença? Com a licença de isqueiro, a falar na fraude fiscal. Mas está convencido disso, portanto, que isso decorre do seu ponto de vista da fragilidade da acusação que foi formulada, não faço... dos processos... Não, deixa-me só concluir. Do processo penal, que de facto permite muitas diligências e muitos recursos e recursos em todas as instâncias e recursos dos recursos, ou também da atitude da defesa que procura justamente estender o processo para não se chegar a tribunal. O Vítor Gonçalves tem-se falado muito nisso. E pode haver, efetivamente, em N situações, e neste processo também, N intervenções das defesas que possam ser consideradas manobras dilatórias. Eu não preciso de lembrar aos senhores juízes dos tribunais superiores, seja do Tribunal da Relação, seja do Supremo Tribunal de Justiça, seja do Tribunal Constitucional, que há uma regra que permite, quando se qualifica um incidente como uma manobra dilatória, mandar baixar o processo e até mandar transitar em julgado a decisão. E, portanto, não vale a pena continuarem a acusar as defesas de manobras dilatórias quando os tribunais têm à sua disposição os meios necessários para obstar a que essas manobras existam. Sabe? Porque há uma coisa que vale a pena ter sempre em conta, é que dentro dos limites legais é inteiramente lícito ao acusado procurar furtar-se às consequências da acusação. Compete ao Estado, exercendo o seu poder, obrigá-lo a cumprir aquilo que está vinculado pela circunstância de ter violado a lei. Não vamos colocar cada um naquilo que não é a sua função. Manuel Magalhães e Silva, muito obrigado por ter vindo esta noite à grande entrevista. Como sabes, com a situação política acabámos em matérias judiciais. Que também é política. No fundo, também é política. Também é política. De novo, muito obrigado por ter vindo à grande entrevista. A grande entrevista pode ser vista na RTP3, na RTP1, tem também transmissão na RTP Internacional e fica disponível neste momento em RTP Play. E pode ser escutada em podcast nas diferentes plataformas. Todos, muito obrigado, boa noite. Eu regresso na próxima semana.